José Vanderlei Klein. Do café que eles uma coisa que aconteceu. É o seguinte, você vai na escola de manhã e depois do almoço você chega, almoça, faz o dever da escola e depois você vai lá, você vai trabalhar na rádio lá. Eu vou fazer o que lá, pai? Você vai catalogar disco, você vai... O que precisar lá você vai fazer. E eu comecei a entrar em rádio, né, na rádio, na discoteca, quando ia uma caixa de programação para técnica, para as músicas que iam ser tocadas, e vinha que já tinha tocado. Então daí colocava nos casulos, nas prateleiras, essas coisas todas. Tinha que ter toda uma sistemática, vocês entenderam? Uma logística de organização para que a rádio se tornasse dinâmica, certo? E foi um processo que vocês criaram próprio ou vocês chegaram a copiar isso de alguém? Não, isso aí era o que era comum na época. Entendi. É o que era comum na época. De que horas até que horas funcionava a rádio? Programação que o senhor se lembra? A rádio ela funcionava, ela começou funcionando das 6 às 11 da noite. Certo. Das 12 mais 5, 17 horas, ela funcionava às 17 horas. Quais eram os programas mais populares? Era o Alvorada Sertaneja, Qual horário? Manhã? das 6 às 7 da manhã. É o que abria a programação da rádio. Pegava o trabalhador acordando no trabalho, né? Ou seja, tomando café da manhã. Isso. Bom, na Alvorada, o que o senhor disse, era Jovem Guarda e música raiz, que dominava, ou tinha internacional também? Não, tinha internacional. Sempre, internacional sempre teve, né? A gente E a internacional que a gente pode dizer que era, não sei, um Frank Sinatra... Tinha Frank Sinatra, tinha Elvis Presley. Ah, eu queria ver essa época, porque eu sou fã do Elvis Presley até hoje. Tento imitar ele, tá muito longe. Estava no começo da Beatlemania, né? Tinha Rolling Stones. Rock também, então? Rock. É o que... Interessante, gente. É o que Olha tinha só. na época. Uma cultura do interior. Eu falo pra vocês, às vezes vocês acham que porque Porto Ferreira estava atrasado em relação a São Paulo. Não, não está. Foi o que eu disse, quando a fábrica de louças foi construída aqui, lá no Parque da Areia Branca não fazia muito tempo que estava funcionando as indústrias Matarazzo, certo? Então você percebe que a cultura do rock, nessa época, estava aqui no interior já. Apesar das distâncias, tá? E você tem uma rodovia Anguera que é construída nessa época, se eu não me engano em 58, tá? Ficou pronto, então muito próximo da rádio. Se não era trem, certo? Mas a cultura chegou até nós por meio dos meios de comunicação de massa, exatamente por meio da rádio. O senhor se lembra da primeira vez que o senhor viu televisão? Que ano que foi? Acho que foi na década de 60. Década de 60, gente. A televisão chega em 58 no Brasil. Então vocês percebem o quê? Mais ou menos, acho que 64, 65. O senhor provavelmente assistiu a Copa do Mundo. A de 58 foi através do rádio, que o Brasil foi campeão. Bicampeão no Chile, através do rádio. 66, que foi na Inglaterra e o Brasil foi desclassificado, rádio. Em 70, aí que foi a primeira transmissão via satélite e a cores da Copa do Mundo, que foi no México, quando o Brasil foi tricampeão. Pessoal, qual a principal emissora do Brasil hoje em dia? Rede Globo, Roberto Marinho. Mas na época era a TV Tupi. E vocês sabem por que deixou de ser Tupi? Porque o Assis Chateaubriand, ele era um cara tão, vamos dizer assim, tá? Prepotente. Ele achava, ele tinha o rei da barriga. É por isso que tem um livro dele que chama
do Fernando Moraes, que fala chatou o rei do Brasil. Porque ele se achava o cara. E ele bateu de frente com a ditadura, meu irmão. Você entendeu? O que a ditadura fez? Parou de anunciar na TV Tupi e criou um cara chamado Roberto Magalhães. Tá? O dono da Rede Globo, o cidadão Kane brasileiro. Roberto Marinho. Roberto Marinho, perdão. Roberto Magalhães é o político, tá? Da Bahia. Então, Roberto Marinho, certo? Família Marinho, então, ela é cria da ditadura. E a Rede Globo foi ganhando espaço. E o Assis Chateaubriand, ele cobriu um santo e descobriu o outro. Ele tinha a Diários Associados. Se bem que ainda é a terceira maior cadeia de comunicação do Brasil. Sabe quando você diz assim, a empresa, a emissora tal afiliada da Rede Globo? Então não é necessariamente Rede Globo. É como se fosse uma IPTV que ela é contratada, subcontratada pela Globo para fazer a difusão, então, do canal televisivo, certo? Então, eu estou tocando nesse assunto para vocês terem uma ideia da contraposição da mudança e do convívio, tá, por diversas décadas entre o sistema de rádio e o sistema de televisão. Hoje em dia, vou até perguntar isso para o senhor Vanderlei, como é que ele enxerga esse processo? Como que o senhor vê, comparando, tá, em questão de poder, de influência, a rádio nos dias de hoje, com esse mundo de internet, em relação àquela época? Qual que tinha mais influência? O que o senhor acha? Hoje, sem dúvida nenhuma, é a internet. Antigamente a força era o rádio, porque a dona de casa, e era a dona de casa que mais que ouvia o rádio. Ela estava fazendo serviço em casa, o rádio ligado, ela continuava fazendo serviço, não precisava ficar parada na frente da televisão. Hoje isso aí já se inverteu tudo. Tá certinho. Então, eu acredito que a internet é uma boa coisa, mas você precisa saber explorá-la, porque tem muita coisa que não presta na internet. Aliás, esse é o grande problema da família brasileira. Os pais têm que trabalhar, muitas vezes não tem condição de acompanhar os filhos, e a internet está indo na casa de todo mundo. O problema, o que molda uma sociedade, que estabelece um perfil, um padrão de comportamento, com princípios e valores, são as instituições socializantes, ou seja, família, escola e igreja, certo? Entretanto, essas instituições perderam força diante da internet, porque enquanto você tem que ir à escola, enquanto você tem que ir à igreja, enquanto a família, o pai precisa trabalhar, muitas vezes não está presente na vida do filho, a internet está todo momento sendo acessível, então ela vai moldando um outro padrão. Meu filho, tá? Meu filho novinho, 5 aninhos, ele fala assim, pai, eu quero ter todos os tablets, eu quero ter todos os computadores, todos os celulares do mundo e meu carro vai ser de ouro. É uma forma inocente de uma criança, mas percebam como ela é influenciada por um sistema capitalista que entra na sua casa por meio da internet. É o ter, é o ser no sentido de você ter reconhecimento social, de você ter sucesso, e não de você ser efetivamente um ser humano diferenciado, um ser humano que faz um bem, um ser humano com princípios e valores, um ser humano que respeita. Olha a mudança da sociedade. É por isso que há uma reclamação generalizada dos mais antigos que nós estamos perdendo identidade. Bom, o cara prefere assistir o Rock in Rio pela televisão do que ir no evento da cultura do município. Não é difícil. Então é difícil você lutar, você concorrer contra o que a internet, o que os meios de comunicação trazem hoje em dia. E pro rádio ficou o seguinte, você vê, com essa difusão de smartphone, né? Certo. O cara pega uma memóriazinha de 1 GB, grava 1000 músicas lá, bota o celular no bolso, o fone, né, sem fio, certo,
e sai ouvindo, quer dizer, ele ouve o que ele quer, a hora que ele quer, quando ele quer. Me fala uma coisa, José Clemente, vou cortar o senhor. Como vocês tinham uma ideia da audiência de vocês? Olha, nós nunca, porque o Ibope você assina, Certo. e aqui para o interior não tinha isso. Mas a gente tinha assim um parâmetro, era do feedback. Certo, isso. É isso que eu queria falar. Você entendeu? As pessoas ligavam. Ou ligavam, ou você, que nem muitas vezes eu fazia um programa das 10h30 às 11h30, que era um programa de notícia, eu não tocava Certo. música. Apesar de gostar muito de música, eu não tocava música. O senhor prefere uma coisa intelectual, com certeza. Aí acontecia o seguinte, eu fazia o programa das 10h30 às 11h30, terminava o programa, tinha mais alguma coisa para fazer, às vezes fazia participação no programa de esporte. Certo. E saía da rádio mais ou menos meio-dia e meio, para vir Com quem o senhor almoçar. trabalhando nesse programa de esporte? Já tinha o Celso Jacinto, que era o narrador, Certo. e eu comentava. Eu me lembro O Sidney Carlino era... de fotos, Vanderlei Klein, Sidney Carlino e Nenê, fazendo cobertura de jogos em Porto Ferreira, do Palmeirinha. Palmeirinha. Nós acompanhamos o Palmeirinha durante 22 anos ininterruptos, de 78 a 2000. Eles pegaram a fase do auge do Palmeirinha, né? Pegamos. Certo. E então a gente saía, vinha almoçar, daí à tarde ia fazer banco, fazer alguma coisa, essas coisas. O pessoal às vezes vinha falando, gostei daquilo que você falou, não sei o que, aquilo outro. E cada um vinha e falava. A gente tinha mais ou menos então uma visão o que era a nossa audiência. Só um minutinho. Detalhe, pessoal. Eu faço a mesma coisa, tá? De uma forma mais moderna. Então eu tô vendo quem tá curtindo, eu tô vendo quem tá comentando, e eu vou lá e eu comento em cima, eu demonstro que eu tô interessado. É o feedback que ele falou. Então dá para ter uma noção da qualidade da pessoa que está consumindo o teu produto. Então eu estou vendo que o negócio está indo legal, porque eu vejo pessoas de projeção, pessoas de respeito na sociedade que estão acompanhando. E isso motiva a gente a continuar, certo? Porque se não fosse, eu já teria parado. Porque isso aqui é um investimento cultural. Porque eu amo